Oi, eu sou o professor Marcos Vinícius e eu que vou acompanhar você durante esse curso. E aí, para você me conhecer um pouco melhor, eu vou falar um pouco da minha trajetória, né? Eu comecei no Senai de Informática, lá em Santa Cecília, né? A antiga sede, e eu fiz o curso de desenvolvimento de sistemas, sou formado em desenvolvimento de sistemas. Terminei a escola, fui atrás de uma faculdade, e aí eu fiz um ano de ciência da computação. Não gostei muito, e aí eu migrei para a área de ciência de dados, que abriu uma turma no Senai de informática, já a nova sede, é um 3-4. Eu tô no terceiro semestre, cursando o terceiro semestre e gostando bastante, então eu trouxe um pouco do que eu aprendi na faculdade, um pouco do que eu sei para vocês nessa introdução ao processamento de linguagem natural e chatbot, e eu que vou estar acompanhando vocês durante esse curso. Já no curso, a gente vai trazer uma introdução mesmo ao processamento de linguagem natural e ao chatbot. Então, você vai entender os principais conceitos de processamento de linguagem natural, né, o PLN, vai entender como funciona o chatbot, então você vai entender a mística, né, como que funciona por trás para ele ter uma resposta tão natural, para parecer com um ser humano conversando com você mesmo. Saindo daqui, você vai conseguir falar para os outros e explicar como que funciona por trás. Então, o passo a passo que tem para ele entender o seu texto, o que ele tem que te responder, como que a gente faz para ele responder dessa forma tão natural. Também a gente vai desenvolver um pouquinho de como mexe com isso, né, ali na linguagem Python mesmo. Acredito que vai agregar bastante e vai trazer bastante bagagem para você dar os próximos passos aí em inteligência artificial e em processamento de linguagem natural. E aí, gostou? Tá motivado? Então vem comigo. É importante primeiro saber o termo PLN, né? Que é basicamente sobre o que a gente vai estar tratando aqui durante o curso. PLN é a abreviação de processamento de linguagem natural. Então, sempre que eu falar esse termo por aqui, é sobre isso que eu tô falando, tá? Não tá fugindo sobre o tema do curso, nem nada do tipo. Então, o que é o PLN? Ele é uma tecnologia de aprendizado de máquina, né? É uma forma da gente ensinar o computador, ensinar um programa a interpretar, manipular e compreender a linguagem humana. Então, ele vai interpretar o texto, né? Ele vai entender caractere por caractere, né? Letrinha por letrinha, e vai poder manipular esse texto, fazendo alterações. Ele vai montar o próprio texto com base em textos já vistos, então vai sair completamente um texto diferente do que foi de entrada, assim dando uma resposta como se fosse um humano do outro lado mesmo, né? E aí é importante ele também compreender, porque se você fizesse uma pergunta, por exemplo, quando você diz para sua assistente, né, que provavelmente tem na sua casa, Alexa, quantos graus está hoje? Se ela não compreender essa frase, ela pode te trazer uma informação totalmente errada ou trazer até mesmo o que você não pediu, né? Como, por exemplo, que horas são. Então seria uma resposta incoerente para uma pergunta que você fez. E aí, como exemplo, né, eu já trouxe os assistentes de voz, então aí seria Alexa, a Siri, o Google. Então seriam esses assistentes que a gente consegue conversar com eles, eles compreendem a gente, né? Sintetizam a nossa voz, transformam em texto, entendem o que a gente está falando e devolvem uma resposta para a gente, né? Sintetizando de volta para áudio, ou então mostrando em algum lugar, fazendo algum comando. Então, também tem os corretores ortográficos. Então, quando seu celular te corrige, provavelmente quando você usa muito uma palavra, ele vai sugerir essa palavra em uma disposição de uma frase, né? Por exemplo, você se fala com muita frequência, o céu é azul. Quando você digitar o céu é, provavelmente ele vai te sugerir azul como a palavra principal, né? Aquela palavra que fica no meio das três palavras que ele sugere para você. Tem também a tradução automática. Então, o Google Tradutor, ele é uma forma de PLN, ele entende a linguagem humana e transpassa essa linguagem para outra língua, né? Seria do inglês para português, inglês para espanhol, português para o alemão e assim por diante. E aí, análise de sentimentos em redes sociais. Então, com base nas palavras que você usa nas redes sociais, conforme você se engaja em alguma publicação, ele traz para você o sentimento que a pessoa está sentindo. Então, se você fala, nossa, mas que publicação incrível. Com base nas palavras, né, ele vai ver que incrível é uma palavra boa, em teoria, né, porque pode ser usada em outros contextos. Então, ele vai traduzir esse sentimento para felicidade, né, um bom sentimento. E aí, qual é a aplicação do PLN no chatbot, né?
Primeiro, o que seria um chatbot? Seria uma tentativa, né, de ter um processamento parecido com o humano. Então você estaria ali conversando com um chatbot, né, um robô de chat, e aí você mandaria uma mensagem e a resposta dele tem que ficar parecida como se você estivesse conversando com outra pessoa, né? Com outro ser humano. Então ele vai tentar fazer esse processamento de linguagem natural, chegar o mais próximo possível de outra pessoa te respondendo, até o ponto de você não conseguir diferenciar o que seria a máquina, o que não seria. No chatbot, a aplicação seria a compreensão de perguntas e intenções, então seria aquilo que eu falei da Alexa, por exemplo. Quando você pergunta, Alexa, quantos graus está lá fora hoje? Quantos graus está fazendo hoje? Ele vai entender a intenção que você quer saber quantos graus que está fazendo, né? Então, ele vai buscar essa informação na internet, ou seja, em algum serviço que está disponibilizado para ela, e vai trazer para você. Ah, está fazendo 20 graus hoje. Se vista de forma confortável, né? Roupas mais ventiladas, por questão do calor. Ah, está fazendo 10 graus hoje. Se agasalhe, tome bebidas quentes e por aí vai. Ela pode trazer até recomendações. E aí, geração de respostas naturais seria mais próximo do comportamento humano. Então, vai trazer pra gente esse parecer como se fosse outra pessoa do outro lado digitando pra gente. E aí, ela vai trazer também interação baseada no contexto. Então, se você fez, por exemplo, uma pergunta lá no início da conversa, sobre carros, e aí vocês estão falando sobre modelos, e aí você acaba digitando, e o Rolls Royce? O que você acha, né? Um modelo de carro. E aí ele vai olhar e vai falar, vai trazer a resposta para você porque você puxou o assunto sobre carro. Se fosse só essa pergunta, ele não ia entender exatamente sobre o que você está falando. Sobre a aplicação do chatbot na vida real. Seria onde? Ele estaria dentro daqueles assistentes de texto que auxiliam a gente no nosso dia a dia, que desde a pandemia, né, eles tiveram uma crescente muito grande. Muitas pessoas começaram a utilizar, até porque foi lá quando a gente teve o primeiro contato com essa tecnologia, né? Então seria a questão do ChatGPT, do Gemini, também seria a questão do DeepSeek, né? Que é um chatbot mais recente. E aí a aplicação do chatbot dentro do contexto visto mais como empresarial, ele seria aqueles atendentes de FAQ, por exemplo, quando você manda uma mensagem, ele tem uma resposta pronta, ali tem um chatbot com PLN. Às vezes, aquele assistente que você entra em contato pelo WhatsApp e aí depois ele te direciona para um atendente, ele já faz o filtro dessa sua solicitação, do seu problema, né? E aí ele entrega para o atendente e aí quando o atendente chega na conversa, ele já sabe qual o problema que ele tem que resolver e como lidar com ele, né? Provavelmente. Então, ele já traz para você uma solução, uma possível solução, e aí desenrola a conversa, né, com o atendente humano. Mas aí o chat fez toda essa preparação. Às vezes até ele pode trazer uma solução de um problema que já aconteceu. Por exemplo, você está sem internet na sua casa. E aí você manda mensagem para a operadora e um chatbot te responde. E aí você relata o seu problema com poucas palavras, né, para que ele possa entender, e aí ele retorna para você. Você já ligou e desligou o modem, né? Antes era bastante comum a gente ligar lá e o atendente falar isso pra gente. Então, você já desligou e ligou o modem? Aí imagina que você desligou e ligou o modem na sua casa após o chatbot falar, e aí voltou a funcionar. E você fala, obrigado, funcionou, avalia o atendimento e ok. Não precisou nem do recurso humano para que você tivesse seu problema solucionado. Então você não precisou ficar aguardando o atendente te responder e o chatbot resolveu para você o problema. Então, ok, né? Já é um ponto aí pro chatbot. E aí tem casos e casos, né? Um dos problemas seria você não ter contato com o atendente humano, porque às vezes tem um problema muito complexo que o chat ele vai processar, mas não vai entender, porque ele não vai ter aprendido ainda como te trazer a solução desse problema. E aí ele não tendo aprendido, ele não consegue te ajudar. E aí entraria o atendimento humano. Se não tem essa opção, geralmente gera um feedback negativo, porque o chat não vai te trazer a solução, né? Porque ele ainda não aprendeu, é claro, e não tem ninguém para te auxiliar ali no momento. E aí gera uma má experiência. Mas aí, isso é uma questão que a gente vai tratar mais pra frente também. Na aula de hoje, então, a gente viu o que é o processamento de linguagem natural, né? Que é o compreender, o interpretar e manipular
a fala humana, né? O computador fazer isso, ele aprender a se comunicar como o ser humano, né? Não na linguagem de máquina. A gente viu qual é a aplicação no nosso dia a dia, né? Onde o PLN está presente, o que é um chatbot, exemplos de chatbot, né? O ChatGPT, que ficou bem famoso, né? Depois do seu lançamento, e também a gente viu qual a aplicação no nosso dia a dia, né? Onde ele está presente no nosso dia a dia. Então essa foi a aula de hoje.